E nós vamos falar agora um pouco sobre saúde, especialmente sobre a atuação do HCB, que é o Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul, que recentemente lançou a sua nova unidade Select. Inclusive, nós trouxemos reportagem aqui do NT Sul falando um pouco sobre isso. Muitas dúvidas foram suscitadas por parte da nossa audiência e por isso eu recebo agora o superintendente do HCB, Luciano Morschel. Luciano, boa tarde, muito obrigado pelo seu tempo e pela presença com a gente aqui. Boa tarde, eu agradeço a oportunidade de a gente conversar um pouquinho mais sobre o nosso hospital. É isso aí. Nós estávamos aqui, inclusive, falando um pouquinho antes de entrarmos no ar. Eu, particularmente, me impressionei pelo volume de mensagens sobre essa temática, que para o hospital é uma conquista, mas por parte da audiência, muitos questionamentos surgiram. Então, Luciano, vou aproveitar a tua presença aqui. A gente separou algumas mensagens, algumas dessas. Algumas eram assim, tinham um tom bastante agressivo, né? Essas a gente não vai trazer aqui. Mas as temáticas, né, nós estamos trazendo aqui justamente para gerar esclarecimento, porque é importante que haja sempre uma boa conexão entre hospital e comunidade, né, evidentemente. Então, vou convidar o senhor para a gente olhar aqui na nossa tela, pedir para a nossa produção para já colocar aqui. Esses aqui são prints, tá? De algumas mensagens que a gente recebeu no nosso Facebook, então, sobre especialmente a questão da unidade Select. A principal dúvida do que a gente vê aqui nessa tela é fonte de recurso, que às vezes a gente tem ali emendas parlamentares que vêm para o HCB e tudo mais, e a dúvida vem no sentido se essas emendas também são usadas ou se foram usadas para esse fim. Então vamos ler aqui algumas. A primeira diz assim, tem que fazer uma matéria explicando de onde vem todo esse dinheiro, porque, inclusive tem aqui alguns errinhos de português, mas a gente manteve exatamente como recebemos. Então, na opinião dessa pessoa, 8 leitos a menos no HCB, já que sempre o mesmo, nunca tem vagas para pacientes baixarem, se refere ao SUS, né? A segunda também vem mais ou menos na mesma linha, e aí diz ali, as verbas destinadas por emendas parlamentares são indicadas para qual serviço? Não seria para o povo e não para alguns? E aí, assim, continua esse questionamento e algum tipo de reclamação sobre o atendimento que é conferido ao SUS. Então, Luciano, vamos por partes aqui, né? Fala pra gente como é que é essa questão financeira do HCB, fonte de recursos e a importância dessa nova unidade. O hospital passou por vários momentos, né? Nós lançamos um projeto lá em 2010, que era o Hospital do Futuro 1, que foi regionalizar o hospital e trazer serviços de alta complexidade. Então, lá foi trazido o serviço de neurocirurgia, o serviço de oncologia, antes era só quimioterapia. E assim o hospital cresceu, evoluiu muito a sua demanda, tanto que ele ficou pequeno. Por isso que em 2019 a gente lançou o Hospital Futuro 2, que seria ampliar o hospital para continuar crescendo. Uhum. E aí nós buscamos recursos de emendas muito forte, né? Principalmente com o deputado Marlon Santos. Então, de lá para cá, não foi muito tempo, 5 anos. Né? A gente ampliou toda a rede elétrica para poder o hospital crescer, ampliar seus atendimentos. Nós ampliamos uma UTI, né, durante a pandemia, logo após a pandemia, mais 10 leitos de UTI. Também reformamos a UTI existente. Reformamos todo o centro cirúrgico, né, passando de 140 metros para 1.400 metros, que atende toda a população, todos os serviços do hospital. O centro de especialidade na Curva da Davi também foi criado nesse período. Lá nós fazemos centenas de consultas pelo SUS, que não existiam antes, né, de 5 anos para cá. Ou seja, o hospital evoluiu bastante, cresceu bastante, isso é muito nítido, né? Mas o hospital ainda tem uma deficiência muito grande, que é a dependência de emendas parlamentares. O hospital inicia, todo ano, ele inicia com um prejuízo, né, sem emendas. Ano passado, ele fechou em 650 mil por mês de prejuízo, sem emendas. Com as emendas, equilibrou, e com o resultado disso, a gente conseguiu investir nesses serviços que eu comentei há pouco, né? Essa ampliação do hospital que era necessária, né? Também tivemos ampliação da oncologia, tivemos ampliação da hemodiálise, tivemos várias ampliações, um novo elevador para o hospital, para acessibilidade, enfim. Foram muitas obras, foram 22 milhões em obras de emendas parlamentares nesses serviços que foram citados. E sobre a nova unidade, como é que funciona a questão de fonte de recurso para essa construção? Aí nós chegamos agora nas unidades de internação, né? Nós temos a necessidade de contarmos também com convênios e particulares, para equilibrar o hospital. Então, da mesma proporção que cresce o SUS, a gente pretende também cresça particulares e convênios. E isso é uma demanda que a gente precisa atender também,
para que a gente consiga se sustentar. Então, essa é a palavra, sustentabilidade a partir de agora, porque nós não vamos ter mais esse fluxo de emendas parlamentares que nós tivemos com o Marlon Santos no último período e anteriormente ao José Otávio, com o José Otávio. Então, a gente lançou essa unidade justamente para arrecadar recursos para poder continuar investindo no hospital. Se presume, né, nossos cálculos é que, funcionando a plena essa unidade, ela vai gerar de 100 a 150 mil de resultado por mês. Isso dá mais de 1 milhão, de forma certeira, sim, com certeza, no final do ano. Começamos as reformas das unidades de internação também SUS. Né? Nós já tínhamos feito uma ampliação lá no 4º andar, que também serve para SUS, mas agora na 100 e 150. Ela vai custar 1 milhão, mais ou menos, para reformar os quartos da unidade 100 e 150, que nós já iniciamos. Então, quem vai bancar essa obra vai ser a Unidade Select. Então, segura um pouquinho essa informação, que a gente tem algumas perguntas sobre essas unidades. Antes de tudo, ainda para a gente contextualizar bem, acho que é importante a gente fazer sempre o esclarecimento também sobre déficit de recursos do SUS. Né? Essa é uma tecla que o senhor tem batido já há muito tempo, inclusive aqui em Cachoeira do Sul, o deputado Cláudio Tatti também, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, tentou começar um movimento de buscar informações com todos os hospitais, para ter assim, dados bem concretos dessa defasagem, né? Porque hoje quem opera pelo SUS termina não tendo esse serviço completamente coberto. Então, por exemplo, o hospital tem também aí um déficit, ou seja, de cada atendimento SUS, uma parte fica descoberta, o hospital tem que arcar de outra maneira, não é? Nós tivemos o ano 2024, inclusive prestamos contas agora para o Grande Conselho, nós tivemos só considerando o SUS, um déficit de 16 milhões no ano. Né? Então, hoje, aproximadamente 1 milhão por mês é o nosso déficit geral, mas só causado pelo SUS são 16 milhões no ano. A gente busca equilibrar como? Com convênios e com emendas. O que nós vamos buscar fora disso, sabendo que esse fluxo de emendas reduzir, o que os outros hospitais estão fazendo? Então, olhamos para Lajeado, olhamos para Passo Fundo, a própria Santa Casa e Porto Alegre construiu, Nora Teixeira, que é um hospital também para dar sustentabilidade. Então, enquanto a gente busca melhores condições, melhores remunerações no SUS, todos esses hospitais estão buscando, né? A gente precisa garantir que a gente continue funcionando a pleno, né? E podendo também acrescentar melhorias que são importantes. Então, essa foi uma das situações. Pegar esses pacientes que saíam de Cachoeira, né? Esses pacientes que estão na região e iam para outros lugares, trazer para cá, manter aqui, para gerar um resultado maior e a gente poder continuar investindo no hospital para ele funcionar pleno. Então, esse é o plano com a Select, de sustentabilidade para todo o hospital. Porque tudo que o hospital gera de resultado, ele fica na própria instituição. Sim. Então, é importante que a gente mantenha esse público aqui, que atenda também esse público, para que a gente possa, então, gerar melhorias. Como citei, a reforma agora que nós estamos fazendo nos quartos da unidade 100 e 150, vão vir a origem do recurso, boa parte da unidade Select que começa a dar resultado. Então, o hospital é um sistema todo que precisa funcionar. Né? Nós queremos atender todos os públicos. Nos últimos tempos temos ampliado bastante o atendimento. Da pandemia para cá nós ampliamos 40% do atendimento SUS. Né? Então, a gente precisa também ter essa sustentabilidade. Nós estamos buscando fóruns para isso, onde que os hospitais de ponta, os hospitais que são referência também estão fazendo da mesma forma. Então, a gente sabe que é algo inovador para Cachoeira do Sul, né? Mas a gente precisa confiar de que o hospital, com todo esse crescimento que ele teve nos últimos anos, essa melhoria que é nítida do hospital, o hospital quer manter, quer evoluir cada vez mais. E, para isso, ele precisa manter esse público também, que gera um resultado para que a gente possa investir onde que o resultado, atividades que não geram resultado. Claro. Luciano, você começou a falar sobre essas reformas, dessas outras alas, né, que atendem especialmente SUS, e a gente tem algumas perguntas, e eu lhe interrompi justamente para poder trazer aqui essa participação de mensagens que nós recebemos. Então, mais uma vez destacando, essas são mensagens que a gente recebeu por redes sociais, especialmente pelo Facebook. Uma dessas mensagens dizia ali: TV Cachoeira, por favor, uma reportagem nas unidades 100 e 150. Aí depois outra mensagem dizendo que a verba é do povo, se referindo a emendas parlamentares, e a pessoa concluía dizendo: deveria ser usada para melhorar as condições das unidades 100 e 150 do HCB. Outra que nós separamos diz aqui: na unidade 300 precisa de Alexa para achar o controle do ar-condicionado
que só tem um para todos os quartos e pedir roupa de cama que está sempre faltando. E aí a pessoa faz ali um pedido, né, brincando, mas o assunto é sério, né, sobre um socorro para atendimento Unimed e IP. Então vamos, a partir dessas mensagens, pedir que você fale para a gente dessas unidades, 100, 150 e a 300, se eu não estou enganado, me corrija se eu estiver equivocado, que atende especialmente planos, é isso? Ela atende os dois públicos, né? 300 aí atende SUS e atende convênios também. Sim. Primeiro, a gente conseguiu chegar, colocar ar-condicionado em todos os quartos, inclusive foi matéria de vários municípios de hospitais que não tinham ar-condicionado ainda nos quartos. Hoje nós temos 100% dos quartos com ar-condicionado. Foi possível porque foi investido na rede elétrica e na compra de aparelhos com esses recursos. Então, como eu citei, centro cirúrgico atende todos os públicos, foi reformado. A rede elétrica, todos os públicos, foi reformado. UTI atende todos os públicos, foi ampliada uma UTI e reformada outra. Ambulatórios de especialidade, atende 100% SUS, foi construído. Ampliação de hemodiálise, atende todos os públicos. Ampliação de oncologia, atende todos os públicos. Acontece que o hospital estava uma defasagem muito grande, né? E nós não conseguimos ainda chegar a todos os setores. A unidade 100, 150, estamos chegando agora. Já iniciamos em fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro, as reformas da 100 a 150, que nós já estamos fazendo. Então, agora nós estamos chegando na 100 e 150. Mas todas as reformas foram para ampliar o hospital e dar condições dele aumentar ainda mais o atendimento, convênios e SUS, mas principalmente SUS até agora. Então, a única unidade exclusivamente convênio é a Select, que ela vai gerar resultado para a gente continuar ampliando o SUS. A gente precisa, nós atendemos 76% SUS, é bem acima de 60%, o que é o mínimo legal, né? E nós queremos ampliar isso, só que tem que ter condições. Hoje, a tabela SUS, ela não proporciona que a gente atenda só SUS. Se proporcionasse isso, talvez a gente poderia dizer assim, é um hospital 100% SUS, mas aí a gente não conseguiria manter o hospital funcionando a pleno com os mesmos serviços. Por isso que a gente busca equilibrar entre SUS e convênios, então, e dar essa sustentabilidade, e a Select vem para isso. Para atender esse público, né, que sai de Cachoeira, deixa esse recurso para outras cidades. Não, vamos deixar aqui esse recurso, para que a gente possa investir cada vez mais no hospital que atende todos os públicos, né? Luciano, me permita aí, não sei se é possível também trazer essa informação. O que seria a média de uma internação nessa nova unidade, na Select? Por exemplo, uma diária, alguém que por alguma razão precisou se internar, alguém que eventualmente iria para Porto Alegre, para um Moinhos de Vento da vida e agora resolve ficar por Cachoeira. O que custa? Exato. Assim, a gente sempre teve esse atendimento particular, convênios, isso sempre existiu desde o início do hospital. Acontece agora que nós estamos possibilitando uma hotelaria um pouquinho acima do que nós tínhamos. Porque esse público exige uma hotelaria melhor, esse público está buscando outros hospitais. Isso a gente vinha percebendo. E para a gente buscar também que venha de fora, a gente precisa proporcionar isso. Então, uma diária, por exemplo, na 200, particular custa 1.000, na Celeste custa 1.500. Né? Quem tem Unimed, quem tem IP, que queira e tem condições de pagar por uma hotelaria melhor, ela vai custar em torno de R$1.000 por dia a parte do hospital, aí tem mais a parte do médico. Claro. Então, isso é para quem tem condições e que queira acessar um serviço de hotelaria melhor, ele vai deixar mais renda para o hospital. E com essa renda, a gente vai conseguir manter o hospital funcionando a pleno. Essa é a lógica da sustentabilidade que nós estamos adotando, principalmente da metade do ano para cá, prevendo menos condições de ingresso de receitas oriundas de emendas parlamentares. E que são investidas, conforme tem todos esses serviços que atendem todos os públicos do hospital. Perfeito. Bom, nós temos ainda mais algumas perguntas e ainda precisamos falar, Luciano, sobre esse novo projeto que está em andamento. Noticiamos ontem aqui no NT Sul, inclusive, o Ser Mulher. Né? Então, é um novo ambulatório. Cachoeira do Sul vai ter o atendimento especificamente para a questão de ginecologia e tudo mais, esse atendimento feminino, tão necessário, a gente tinha muita necessidade e o município foi contemplado. Eu apenas vou trazer aqui as últimas perguntas que a gente havia selecionado, que é o seguinte, era alguma demora na traumatologia. Outra pessoa que menciona um pedido ou uma sugestão sobre UTI pediátrica, não sei se tem algum andamento nesse sentido também, e um questionamento sobre troco solidário, né, sobre a importância ainda do troco solidário, que é essa campanha bastante popular que o HCB sempre teve e também vem conseguindo fazer algumas coisas
com essas campanhas. Não sei se o senhor gostaria de responder alguma delas aqui, ainda antes da gente falar do próximo tópico. De modo geral, né, a própria traumatologia agora foi ampliada a sala de espera, né? Não tínhamos banheiro na sala de espera da traumatologia. Agora, em parceria com o Sicredi, nós conseguimos ampliar a sala de espera com criança de mais 3 banheiros. Então, já estamos acomodando bem melhor esse público, né? Porque também nós fazíamos 30 cirurgias por mês da Traumato, hoje estão fazendo 90, ampliou bastante a demanda e com isso também o fluxo de pacientes. A UTI pediátrica precisa ter um certo fluxo de pacientes que a gente ainda não tem. Subespecialidades dentro da pediatria, por exemplo, cirurgião pediátrico. Então, todos esses profissionais que a gente ainda não tem. E hoje não é prioridade do Estado montar esses serviços. Então, a gente ainda não tem condições, né, de implantar uma UTI pediátrica. Temos uma UTI neonatal, né, que atende as crianças recém-nascidas até 28 dias. E o troco solidário, assim como nós temos outras fontes de arrecadação também, né, a gente divulga sempre aí onde que são investidos, né, muitas vezes roupa de cama, camas hospitalares, a gente tem muitas demandas para atender, né, nós temos hoje, para ter uma ideia do que o hospital cresceu hoje, nós somos a maior empresa privada de Cachoeira do Sul. Nós somos 1.100 colaboradores no hospital. Então, o hospital cresceu muito, ampliou seus atendimentos. Justamente, por que nós buscamos a região ampliar atendimentos? Para poder trazer também novos serviços, né? Hoje, a neurocirurgia, ela funciona aqui, tu não precisa viajar. A oncologia funciona aqui. E agora nós vamos entrar daqui a pouco no assunto também, que é muito importante, que o hospital não fazia alguns anos atrás, que é uma obrigação do Estado, de oferecer consultas ambulatoriais em especialidades, que nós começamos a oferecer aí em parceria com o Estado, através de um programa chamado Assistir, que funciona a maioria na curva da Davi, e que agora nós estamos ampliando, então, justamente o Ser Mulher, e estamos com uma expectativa muito grande em falar sobre esse programa também. É isso aí. A gente tem, acho que, uns 3 minutinhos aqui, pedi para a produção me atualizar, mas qual que é a expectativa, Luciano, de início desse serviço? Já dá para a gente prever? A gente anunciou ontem, né, que Cachoeira foi contemplado, então quando a gente anuncia, a população já fica ansiosa, especialmente o público feminino, que a gente sabe que tem uma demanda grande para esse serviço, né? Esse é mais um atendimento que a gente faria em parceria com o Estado e com a Prefeitura, para atender ambulatórios, seriam consultas, né? E ingressam por mês nesse programa, vão nesse ambulatório, 140 novos pacientes por mês. Então, é bastante fluxo, e elas vão ficar lá para reconsultas, elas não vão depois sair de lá, elas ficam lá para reconsultas e para exames. Então, são linhas de cuidado da mulher, que vão ser atendidas ali, com ginecologista, mastologista, equipe multidisciplinar. Muito importante em áreas como câncer de colo de útero, e mama, porque para nós, na oncologia, chega o paciente já com diagnóstico. Ali nós vamos poder fazer o diagnóstico. Uma pergunta, acho que bem importante também, Luciano. O encaminhamento, a pessoa começa lá pela unidade básica de saúde ou ela pode procurar diretamente esse ambulatório? Como é que é essa regulação, digamos? A demanda toda é regulada pelo Estado, né? Através do GERCOM. Então, tem que passar pelo posto de saúde. E a gente oferece as consultas no sistema e a regulação é feita, então, pelo Estado. Obrigatoriamente, pelo programa, tem que passar pelo posto de saúde, né? Claro. Deve funcionar daqui uns 3 meses, depois da liberação de um recurso que é para implantação, que nós vamos ter que fazer algumas adaptações no centro de especialidades, ali na curva da Davi, que vai funcionar ali. E depois de 3 meses é o prazo, 90 dias para funcionar. Então, a gente presume mais ou menos 90 dias para começar a funcionar. Então, além de colo de útero, câncer e mama, ainda tem endometriose, climatério, planejamento reprodutivo e infertilidade. Todas essas linhas de cuidados da mulher vão ser atendidos nesse ambulatório. Então, mais ou menos em 90 dias começando a funcionar. Imaginamos que a gente vai começar a atender daí esses importantes serviços hoje que muitos não têm acesso, né? Não têm nenhuma referência. Vão passar a ter aqui, vai ser regional também. Mas e com bastante consulta, são 140 novos pacientes por mês. Então, realmente, acho que vai ser bastante efetivo, bastante importante para a comunidade. Luciano, a gente ainda tinha aqui 2 perguntas de nossos telespectadores, acho que nós não temos mais tempo, mas a gente depois responde particularmente. O Fernando está perguntando aqui sobre bactérias na UTI e tinha uma outra mensagem, não sei se dá para a gente passar aqui apenas para mencionar,
que eu acho que era sobre o curso de medicina. Mas a gente responde diretamente para o telespectador, porque o nosso tempo esgotou. Luciano, muito obrigado pela tua presença com a gente. Sucesso ao HCB.